Olá, gente, tudo bem? Começando agora mais um boletim com informações sobre as consequências da pandemia no nosso dia a dia. O Ministério da Educação prepara um protocolo de segurança sanitária para que estados e prefeituras voltem com as aulas presenciais. Esse protocolo servirá de orientação para que as medidas corretas de prevenção à Covid sejam tomadas para evitar a propagação da doença. Entre essas medidas estão o distanciamento, o número de alunos em sala e o preparo da merenda. Existe previsão também de repasse de dinheiro para a compra de material para higiene, pequenos reparos nas escolas e também melhoria de sinal de internet. Números de um levantamento feito pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa do Governo Federal, mostra que 6 milhões de estudantes no Brasil não têm acesso à internet e 95% deles estudam em escolas públicas. Acompanhe essa reportagem da TV Brasil. Esta estudante universitária do Rio criou um grupo que ajuda outros alunos a terem acesso ao ensino remoto. O principal desafio para um estudante no ensino remoto, com certeza, é a falta de recursos tecnológicos, como computador, a falta de internet, a falta talvez de privacidade em casa para conseguir se concentrar nos estudos. 6 milhões de estudantes brasileiros não têm acesso à internet. Desse total, mais de 95% são da rede pública. Os dados são do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que analisou estratégias para tentar universalizar o ensino à distância durante o isolamento. Entre as alternativas encontradas pelo IPEA estão distribuição de chips de dados, além de celulares e tablets. Mas para quem não tem sinal de internet em casa, a recomendação é usar apostilas ou aparelhos de conversão para a TV digital. Você leva já com, não só com as videoaulas já gravadas, como também com tipo de atividade, orientações. Claro que não é o ideal, porque nesse esquema o aluno não consegue ter interação com o professor, por exemplo. O custo estimado para a compra destes equipamentos é de 3 bilhões e 800 milhões de reais. O IPEA também traçou um perfil dos estudantes que não têm acesso à internet. A maioria é negra, de baixa renda e mora em áreas rurais. Os estados com a maior incidência desses alunos são Bahia, seguido por Pará, Maranhão, Ceará e São Paulo. Na educação básica teria uma parcela que nem sequer televisão em casa tem. Na educação básica tem mais gente, meios rurais, tem pessoas mais pobres do que no ensino superior. E aí, para esses, só resta realmente a distribuição de material físico. Aqui no Paraná, uma decisão do governo está dando o que falar. O Estado pediu e a Assembleia Legislativa aprovou o repasse de até 33 milhões de reais para 18 empresas de transporte coletivo que têm concessões em Curitiba e região metropolitana. Esse valor de 33 milhões se equivale a quase 3 meses de repasses mensais para as empresas. Por causa da pandemia, o movimento mensal de passageiros, que era de 260 mil, caiu pela metade. O governo alega que a medida vai beneficiar a população também. É que, em troca, passagens de ônibus serão distribuídas para passageiros que ficaram desempregados por causa da pandemia. A estimativa do próprio governo é que 150 mil pessoas possam fazer até 44 corridas grátis em um ano. Acompanhe nossa entrevista com Gilson Santos, presidente da Comec, a Companhia do Estado do Paraná, que gerencia o transporte coletivo na região metropolitana de Curitiba. Eu gostaria de saber do senhor inicialmente o seguinte: essa é uma medida pensada, planejada para ajudar o trabalhador desempregado ou, na verdade, para ajudar o grande empresário dono de transporte coletivo aqui na região metropolitana de Curitiba? Essa é uma medida para ajudar a manutenção do serviço, em especial para atender as pessoas que mais precisam. Por quê? Quem utiliza o ônibus hoje? São justamente aquelas pessoas que realmente não têm condição, ou de ter um trabalho próximo da sua casa, que seria o grande desafio hoje de todos os municípios da região metropolitana, e não tem condição também de se deslocar de uma outra forma. O ônibus é hoje um serviço essencial na vida das pessoas. E é importante destacar isso. Durante toda a pandemia, enquanto muitos municípios e até estados suspenderam esse serviço, o Estado do Paraná, o governo do Estado, manteve o serviço em toda a região metropolitana. Houve sim um desequilíbrio da questão financeira do sistema. Esse valor, esse programa, esse projeto
é no sentido de manter o equilíbrio financeiro para que o sistema não entre em colapso, e ele vai influenciar diretamente no atendimento às pessoas que mais precisam dele e, consequentemente, ajudar aquelas pessoas que depois vão procurar o serviço do transporte coletivo e não têm sequer condição de pagar a tarifa de R$ 4,50. A gente pensa o seguinte, que esses grandes empresários do setor de transporte coletivo, eles têm acesso a crédito mais fácil que o pequeno comerciante, em bancos, por exemplo. Por que, então, o poder público se acha nessa necessidade de ajudar esse grande setor empresarial? Veja bem, o serviço do transporte coletivo, o transporte público, ele é subsidiado aqui em qualquer lugar do mundo. Você vai para os grandes centros, seja do país ou até de outros países, na Europa, por exemplo, cabe ao poder público subsídio de até 50% do transporte coletivo. Por quê? Para que a população possa ter o serviço e ainda pagar uma passagem que seja uma tarifa social. Por vezes, se fosse só o custo do sistema bancado pela tarifa do usuário, seria algo impraticável. Nós temos um exemplo bem prático. Como que um cidadão que mora em Quitandinha, em Mundirituba, poderia vir trabalhar em Curitiba se ele tivesse que pagar uma tarifa de R$ 20, R$ 25? Seria inviável. Por isso que existe o aporte do governo do estado. E muitas vezes há uma interpretação de que esse dinheiro vai para o empresário. Não é para o empresário, é para o sistema. O empresário, obviamente, é o prestador de serviço, né? Não que eu faça aqui uma defesa da empresa. Em relação aos outros pequenos empresários, não é minha pasta, mas eu tenho acompanhado, né, todo o esforço do governo do estado, através de linha de crédito junto ao BRDE e também a Agência Fomento do Paraná, de atender aí inúmeros empresários, foram importantes valores já aplicados para atender, como o programa para atender aí a mulher empreendedora, entre outros que justamente surgiram agora no momento da pandemia. A questão do transporte coletivo é importante destacar, é um serviço essencial, não pode parar. Ele atende justamente aquelas pessoas que mais precisam. E nesse momento agora da pandemia, muitos trabalhadores do sistema estiveram à frente, motoristas e cobradores, justamente para que as pessoas que pudessem ficar em casa, ficassem, enquanto muitos outros saíram trabalhar para manter a continuidade de diversos serviços, especialmente na área de alimentação e na área de saúde. E como é que vai ser essa regra para a distribuição dessas passagens para essas pessoas desempregadas que estão procurando emprego? Como é que vai ser feito esse controle? Quantas passagens vão ser distribuídas? Já se pensou nisso? Nós já temos um desenho de como isso vai se dar e estamos fazendo em conjunto com a Secretaria da Família e a Secretaria do Trabalho. E vamos utilizar todas as agências do trabalhador de Curitiba e região metropolitana. Justamente são essas agências onde as pessoas fazem o seu cadastro para procurar emprego, que elas terão ali, né, a possibilidade também de adquirir esse cartão do transporte, que será o cartão social. Como que vai funcionar? A princípio, cada pessoa que comprovadamente estiver inscrita num programa social, esteja em condição de vulnerabilidade ou esteja cadastrada na Agência do Trabalhador à procura de emprego, ela vai ter direito a esse cartão. Serão 44 passagens para serem utilizadas nos dias úteis, ou seja, 22 dias no mês. Uma passagem de ida e uma passagem de volta. Justamente para facilitar que ela possa, né, através da utilidade do transporte coletivo, se deslocar de uma cidade para outra. E isso acontece muito, é uma questão típica do transporte coletivo da região metropolitana, que é o único integrado no Brasil. Quando a pessoa sai de contenda com uma tarifa, ela pode desembarcar em Araucária, ela pode seguir para Curitiba e de Curitiba até para uma outra cidade da região metropolitana. E essa é uma característica da nossa grande metrópole, que é a cidade de Curitiba, onde uma pessoa, por vezes, mora numa cidade e trabalha em outra, né? Ou mora numa cidade e presta serviço em outra. Então a ideia justamente é essa, atender essas pessoas que estejam inscritas nos programas sociais, estejam desempregadas e eventualmente precisam ou ir numa cidade para tirar uma guia de um serviço público, ou ir fazer uma entrevista, ou ir entregar um currículo. Então o programa vai ser dado dessa maneira. O governador do estado do Mato Grosso do Sul testou positivo para a Covid-19. Reinaldo Azambuja é o 14º governador a contrair a doença durante a pandemia. Ele tem 57 anos e, segundo informações do governo, está bem e se tratando em casa. Também na semana passada, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, confirmou positivo para a Covid.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, também informou estar se tratando em casa. Com isso, o Brasil registra um fato inusitado. Todos os chefes de poderes se contaminaram nessa pandemia. Além do presidente da Câmara, do presidente do STF, já se curaram da doença o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o próprio presidente Jair Bolsonaro. Gente, esse boletim informativo termina por aqui, mas calma, daqui a pouquinho a gente volta trazendo mais informações sobre essas consequências da pandemia para nós todos. Combinado? Até mais!